casal Mário e Silvia. Eles estão noivos e o tão sonhado dia do casamento está se aproximando. Junto a muitas felicidades, surgem também algumas preocupações, já que para a realização deste sonho são tantos os detalhes que eles têm que pensar e decidir juntos. Além disso, já se preocupam com a nova vida a dois, decidindo a casa para morar, os móveis eletrodomésticos e tudo o que precisam colocar dentro dela. Eles também conversam sobre a organização das atividades profissionais e outros assuntos da economia do lar. Eles sabem, por exemplo, que precisam prever despesas e controlar os gastos. Perceberam que para que tudo saia bem, é preciso colocar em prática um eficiente e realista planejamento. Mas em meio a tantos planejamentos, um dos assuntos que mereceu muita atenção na conversa do casal foi o tema dos filhos. O casal entende que os filhos serão os frutos do grande amor que os une e que alimenta a relação. A alegria em conceber uma nova vida começou a significar muito para eles, e logo eles já passaram a se imaginar como pais. Mário e Silvia possuem a consciência de que formar uma família é muito importante e sabem que precisam se preparar para isso. Ter filhos é um projeto de vida para eles. As dúvidas começaram a surgir. Quantos filhos devem ter? Como eles devem ser educados? Quando chegar o momento certo, Mário e Silvia querem estar bem preparados para gerar os filhos. Por enquanto, não querem engravidar, mas querem saber qual método para evitar uma gravidez eles devem utilizar, pois Silvia teme métodos que comprometam sua fertilidade futura. Decidiram buscar mais informações sobre o assunto, para optar por um método que respeite o funcionamento natural do organismo humano. Silvia sugeriu a Mário que agendasse um horário no Semplafan, conforme ouviram no curso de noivos. Já Pedro e Joana estão casados há poucos anos e sentem que estão bem integrados. Os dois se respeitam mutuamente e vivem uma gratificante relação, equilibrada do ponto de vista afetivo e da vivência da sexualidade. Numa conversa sincera, um expressou ao outro o desejo de conceber um filho. Consideram um filho uma graça de Deus. Passaram a imaginar como seria a vida com essa criança e sentiram que a vinda de um filho ou uma filha seria realmente uma bênção. No diálogo, eles constataram que já sentiam a necessidade de ter um berço em casa. Sentem a vontade de construir uma família sadia e amorosa. Eles vêm se preparando há algum tempo para assumir o dom sagrado da paternidade e da maternidade. Já conversaram muito sobre o papel do pai e o papel da mãe. Já leram muita coisa bonita e séria sobre a fantástica aventura humana de gerar um novo ser e a importância do tempo da gravidez. Junto com todas essas constatações, eles têm grande preocupação com a saúde reprodutiva, pois alimentam o desejo e a esperança de gerar filhos sadios. Eles já se informaram sobre os vários métodos e até já experimentaram algum, porém não ficaram satisfeitos.
Pedro tem como convicção que o grande amor que nutre por Joana inclui a constante preocupação com a saúde e o bem-estar dela e do casal. Ele quer participar integralmente e ser responsável com ela em todo o processo de planejamento familiar, exercitando um profundo diálogo da sexualidade no clima do amor. A pergunta que fica na cabeça dos dois é: qual seria o melhor meio para atender a todas as expectativas que eles têm a respeito do planejamento familiar? Decidiram conversar com um casal amigo. Neste encontro, eles relataram que buscavam um método seguro e que respeitasse a saúde e o dom da fertilidade, integrando ainda mais o casal. O casal amigo comentou sobre sua experiência em planejamento natural da família com o método da ovulação Billings. Eles contaram que aprenderam o método Billings no Semplafan, que os ajudou tanto quando queriam evitar a gravidez, como também quando decidiram ter filhos. E então aconselharam a Pedro e a Joana que procurassem mais informações. Pedro e Joana lembraram que já tinham ouvido falar no método Billings quando realizaram o curso de noivos e ficaram alegres por terem encontrado uma resposta às suas expectativas. Agora os casais Mário e Silvia e Pedro e Joana vão procurar conhecer o planejamento natural da família com o método da ovulação Billings. Assim que eles se informarem bem, com certeza dirão que encontraram um tesouro que irá marcar suas vidas e a de seus filhos, porque, como expressão do amor, trará a eles felicidade. Para conhecer melhor este tesouro, vamos apresentar a vocês o método da ovulação Billings. Quem aceitá-lo de coração, com certeza vai agradecer a Deus por esta graça. Em sua infinita sabedoria, Deus criou o homem e a mulher e fez do corpo da mulher um sistema perfeito e organizado para que possam ser gerados os filhos. O útero é o local destinado a acolher e dar prosseguimento à vida do bebê, como se fosse um ninho. Existem os ovários, que são órgãos que contêm as células femininas para gerar uma nova vida. As tubas uterinas ou trompas, que são os canais que ligam o útero aos ovários. A cérvix, com o colo do útero, que é a região mais baixa do útero e fica localizada no fundo da vagina. A vagina, que liga a cérvix à parte externa do corpo da mulher. Vamos entender como este sistema funciona? De tempos em tempos, a camada mucosa que reveste a cavidade uterina, chamada endométrio, se espessa. O sangue se acumula nesta camada, formando uma espécie de ninho, e de tempos em tempos, este sangue é expelido, e a mulher reconhece isto como menstruação. O primeiro dia da menstruação representa o primeiro dia de um ciclo, no qual muitos eventos acontecerão. O sangue que desceu não tem mais utilidade e é descartado. Em cada mulher haverá variação no número de dias que levará para eliminar. Após a menstruação, os ovários permanecem em repouso e a cérvix da mulher se fecha com uma secreção densa que protege a entrada do colo do útero. Esta secreção funciona como uma barreira protetora para evitar que os espermatozoides entrem no útero. Durante este período, a mulher não perceberá nenhuma sensação em sua vulva, e isso significa que não há nada acontecendo nos seus ovários. A partir de uma mensagem enviada por uma glândula localizada no cérebro chamada hipófise, os ovários saem do repouso e entram em atividade. Há alguns folículos, que são as células femininas que povoam os ovários, iniciam um processo de crescimento. Ao atingir certo nível de crescimento, esses folículos iniciam a produção de um hormônio chamado estrógeno. Este hormônio agirá no útero, propiciando o crescimento do endométrio.
ao mesmo tempo em que terá uma ação na cérvix, incentivando suas glândulas a produzirem muco. Durante este período, a mulher perceberá sensações diferentes em sua vulva, que indicam que algo está acontecendo nos ovários. A ovulação é o momento mais importante no ciclo menstrual da mulher. A ovulação é o rompimento do folículo que estava em processo de crescimento e atingiu o ponto de maturação. No conteúdo do folículo que é expelido, encontra-se a célula feminina de fundamental importância para a geração de uma nova vida, que se chama óvulo. Este óvulo é captado pelas trompas e lá permanecerá por um período máximo de 24 horas. Se o casal mantiver relação sexual nestes dias, é nas trompas que este óvulo poderá ser fecundado pelos espermatozoides, gerando uma nova vida. Este é o período de máxima fertilidade da mulher, ocasião em que ela experimentará em sua vulva sensações de umidade escorregadia, lubrificante e ainda um certo inchaço vulvar. Sua cérvix estará totalmente aberta e produzindo um muco, que favorece o transporte dos espermatozoides. Em seguida, a cérvix voltará a se fechar e novamente se formará o tampão que protegerá o útero e impedirá a passagem dos espermatozoides. Este processo levará cerca de 3 dias. Após o terceiro dia, a mulher experimentará novamente uma sensação de nada em sua vulva. Esta sensação permanecerá por cerca de 2 semanas. Entre 11 e 16 dias, o sangue que foi acumulado no útero será eliminado pela vagina e a mulher menstruará, e tudo se reinicia. Já a fertilidade masculina tem características diferentes. O homem produz constantemente espermatozoides em seus testículos. Isto significa que o homem é fértil todos os dias. Em uma ejaculação, são liberados milhões de espermatozoides. Na relação sexual em que a mulher esteja no seu período de fertilidade, estes espermatozoides sobreviverão até 5 dias em função do fluxo mucoso liberado pela região cervical. Já na relação sexual em dias de infertilidade, a cérvix está fechada pelo tampão e os espermatozoides sobrevivem por no máximo 1 hora na região vaginal. Todo este processo foi cuidadosamente estudado por cientistas renomados internacionalmente. O método da ovulação Billings estabelece regras fáceis para que o casal possa planejar sua família, naturalmente e com sucesso. Com o método da ovulação Billings, o casal aprende a conhecer os sinais da fertilidade e de infertilidade no corpo feminino. A natureza mostra o sinal e o casal segue esta indicação. Isto lhes dá segurança. O casal respeita e não interfere na natureza que Deus criou. Se você se interessou por este método, saiba que ele lhe ajudará também a ter uma vida sexual sadia e a preservar o dom da fertilidade que lhe foi dado por Deus. O Semplafan oferece um acompanhamento personalizado para que a mulher aprenda a reconhecer os períodos férteis e inférteis do seu ciclo menstrual e assim o casal possa utilizar estes conhecimentos para o planejamento de seus filhos.